E por fim, então, vamos dar uma olhada aqui no sistema colinérgico, da mesma forma que o adrenérgico, estou disponibilizando para leitura, caso alguém queira interesse e se aprofundar um pouco mais, para saber sobre o sistema colinérgico, da mesma forma, figura com as projeções para o sistema nervoso central, aonde, né, a acetilcolina acaba tendo, assim, uma importância. Quanto à síntese e regulação da acetilcolina, então, da mesma forma, né, vendo um terminal pré-sináptico e o pós-sináptico, que pode ser no sistema nervoso central, como eu bem expliquei, um neurônio, como também já na periferia, pensando num órgão-alvo, né? Então, a sequência de síntese da acetilcolina é um pouco diferente lá da noradrenalina, né? Então, a colina, parte dela é reaproveitada lá para a síntese. Então, a acetilcolina, né, que ela é depois liberada aqui na fenda e depois de fazer o seu efeito, ela sofre uma degradação pela quebra pela acetilcolinesterase, que é a enzima, mas essa colina é reaproveitada não para entrar diretamente para a vesícula, como a gente viu que no caso da noradrenalina tem o NET, né, o transportador de norepinefrina. Ela é recaptada de modo que volta para fazer a síntese, tá? Então, a acetilcoenzima A faz essa junção com a colina e a partir disso a acetilcolina é novamente formada, tá bom? Aí ela vai para dentro da vesícula, né? Vem um potencial de ação, abre os canais de cálcio que são dependentes de voltagem, o cálcio entra, aproxima a vesícula do terminal para poder fazer a exocitose. Também existe receptor pré-sináptico, tá? E aí é importante, isso aqui é importante de novo, né? Só para relembrar que eu já havia explicado para o feedback negativo, para fazer o controle da liberação da acetilcolina ou de qualquer outro neurotransmissor, praticamente todos eles têm os autorreceptores. Então a acetilcolina ela é liberada e aí, no órgão-alvo, enfim, né, no neurônio pós-sináptico, existem os seus próprios receptores. A acetilcolina ela é degradada pela acetilcolinesterase, então é bem importante saber a diferença das siglas. Vamos ver para cá, aparece aqui, ó, acetilcolinesterase ACE e acetilcolina ACH, né, ACH. Acho isso importante. Dos receptores, então, nicotínico e muscarínico é o que a gente vai ver agora, os receptores. Para a periferia, para a ação dos medicamentos, importa para nós os muscarínicos, M1, M2, M3, M4, M5, que na verdade M1, M2, M3 tem relevância farmacológica. Então, gente, eu acho o que eu falo para os meus estudantes aqui também, para lembrar, bom, todos eles são acoplados à proteína G, tá? São metabotrópicos, né? M1, M2, M3, M4, M5. Mas M1, M2 e M3 são os de relevância, tá? Farmacológicos, né? Que têm medicamentos direcionados. O que é excitatório e o que é inibitório? Eu gosto de explicar assim, que os ímpares, M1, M3, M5, eles são excitatórios, ímpares. Os pares são inibitórios, M2, M4. Tá? Como é M1, M2, M3 que importa, é o M2, só que ele é inibitório. Ele reduz força e frequência de contração. Lembrem que no simpático, o beta-1 aumenta a força e frequência, então o parasimpático vem para regular isso. Estava fugindo do ladrão e depois acalmou, né, via parasimpático, então em M2 no coração, ele é inibitório. Tá bom, gente? E aqui, cuidado para não confundir. Não é que inibe o receptor e não funciona, não. Ele ativa, né? Tem afinidade, a molécula ou o medicamento aqui que já estamos conversando, ativa esse receptor. Só que a resposta desse receptor, né? A resposta intracelular é de diminuir, reduzir a frequência. Ele vai reduzir os segundos mensageiros e com isso o efeito vai ser inibitório, tá? M1 ele é neuronal. Também é fácil de lembrar. Ele que faz excitação lenta dos gânglios e no próprio sistema nervoso central, né, para fazer esse disparo de passagem de mensagens, também é M1, é excitatório, tá? Ele
é neuronal. E o M3 é glandular. Acho que a grande charada aqui nos medicamentos colinérgicos, que mais envolve é M3. Porque, veja, gente, ele é glandular, ponto. Ou seja, no organismo todo tem receptor M3, envolvendo, né, secreções. Então, veja, qual é o pensamento aqui da farmacologia? Por mais direcionado que o medicamento seja, por mais seletivo que ele vai ser para um receptor muscarínico, por exemplo, M3, tem M3 amplamente distribuído. Então, eu não consigo encontrar o M3 só do intestino, lá, a secreção né, ácida, enfim, peristalse, o que envolve ali. Não, porque vai pegar o da glândula salivar, tá? Da vista, né? E assim por diante. Então, também tem muitos efeitos adversos, mais ainda pela via colinérgica do que pelo adrenérgico. O adrenérgico ele consegue ter uma seletividade e a distribuição, a expressão desses receptores ainda se dá de uma forma um pouco, parece que menos assim abrangente do que o colinérgico do tipo M3, por exemplo, tá? Bom, então são encontrados, né, nos órgãos efetores, estamos falando da periferia, coração, pulmão, bexiga, TGI, né, as glândulas, enfim, e células endoteliais da vasculatura. Então, aqui outra coisa importante, quando a gente vê aquela figura inicial separando as inervações, dupla inervação simpático e parasimpático, lembra que eu falei para vocês? Existem situações que são antagônicos, tem os dois. Tem situações que se ajudam lá no órgão receptor. Tem situações que tem uma única inervação. Aqui no caso, observem, o alfa-1 está na musculatura lisa dos vasos, lá, sanguíneos, lembram? Eu não tenho a inervação parasimpática lá. A inervação parasimpática está na célula endotelial, não está na musculatura lisa, tá? Então é um pouco diferente. Lá eu tenho a vasoconstrição direta por alfa-1, né? Aí aqui pelo parasimpático vai envolver a produção de óxido nítrico e por isso que faz uma vasodilatação um pouco diferente. Eu não tenho assim algo tão contraditório como ter um receptor, assim como tem o alfa-1 na musculatura lisa, ter também algo do colinérgico, tá? Só porque lembrei agora da questão da dupla inervação. Da mesma forma que o sistema adrenérgico, acho que vale super a pena olhar, né, diferentes autores, livros, artigos, enfim, e vocês precisam se adequar àquilo que vocês baterem o olho e acharem mais fácil é o melhor para estudar, né? Eu, particularmente, gosto muito daqui dos termos M1 neuronal, M2 cardíaco, M3 glandular. Não tem como esquecer. E lembrar só que daí é excitatório, inibitório, excitatório. Então vejam as flechinhas, não precisa ficar decorando lá qual é o segundo mensageiro, né? Se é trifosfato ali de inositol, DAG, se é MP cíclico, não. Se a gente está observando que aumenta os segundos mensageiros, né? Excitatório, aquilo que diminui, ele é inibitório, tá bom? Aqui M4 e M5 não vai ter um valor tão importante, mas lembrar que ó, é par, né? M4, então ele é inibitório, certo? E aí a localização, tá? Então, M2 cardíaco, vamos pegar aqui, ó, muscarínico M3, né? Que não tá passando muita coisa glandular. Vamos ver, aqui mostra um pouco mais, né? Glândulas endócrinas, gástricas, salivares, né? Intestino, tá? Bexiga. Então é complicado, vai fazer o uso de um medicamento que é para retenção urinária, vai afetar várias outras regiões, por isso que traz os efeitos indesejados, os eventos indesejados, tá? Muito bem. Aqui alguns, ó, gente, traz o nicotínico, né, que eu falei para vocês. Então tem dois tipos de nicotínico, NM, que eu acho legal lembrar do NM muscular lá da placa motora, essa é quando a acetilcolina é liberada, né, diretamente lá por um único neurônio motor na placa motora e vai ter um movimento voluntário. Então, um sistema somático motor, tá? E o NN são o dos gânglios. Lembram lá quando sai
do sistema nervoso central, um neurônio, daí vai fazer a conexão, né, no gânglio. Sempre essa fibra pré-ganglionar ela é colinérgica, libera acetilcolina. Aquele receptor no gânglio para receber essa acetilcolina é do tipo NN, nicotínico, tá bom? E aí, gente, eu coloquei aqui para vocês o que eu já havia falado, que por mais, né, que existam vários receptores muscarínicos já muito bem conhecidos, e existiria essa possibilidade de selecionar, né, M1, M2, M3 para poder ter uma ação direta no receptor mais específica, né, mais seletiva, o que complica? É, é você ter uma grande distribuição desses colinoreceptores e mais do que isso, os fármacos, principalmente o início, né, dos fármacos que foram produzidos, eles tinham uma degradação muito rápida, porque a gente tem pseudocolinesterases que são circulantes na corrente sanguínea. Então, imagina, fazia uso do medicamento, quando absorvia, a fazer distribuição sistêmica, né, pela corrente sanguínea, já tinha enzimas que acabavam degradando o fármaco, então durava muito pouco tempo. Então, é um desafio muito grande, na verdade, fazer medicamento que seja desse lado colinérgico. Existem, sim, também os tópicos, colírio, principalmente, tratamento de glaucoma, tá? Então, existem alguns medicamentos, né? Existem alguns medicamentos de uso central para Alzheimer, por exemplo. E algumas outras situações aqui que eu vou mostrar também para vocês, tá bom? Então, tá aqui, né? A falta de especificidade com os efeitos de amplo espectro da estimulação muscarínica sobre diferentes sistemas orgânicos torna o uso terapêutico, né, um verdadeiro desafio. Porque, tudo bem, eu sei que eu quero ação no intestino, para diminuir motilidade, para diminuir a secreção. Só que eu não tenho como fazer um medicamento que seja M3 intestinal, sendo que eu tenho M3 nos olhos, na saliva, na bexiga. Vocês compreendem isso, né? Então, por isso que dá um efeito, traz efeitos indesejados bastante interessante aqui, que são os efeitos antimuscarínicos, né? Quando se usam esses antagonistas que eu vou mostrar para vocês. Muita atenção aqui na classificação da farmacologia, porque ela, por mais que a gente tenha visto o adrenérgico e vai na mesma linha de pensamento, aqui pode confundir um pouquinho. Então, da mesma forma, temos os agentes parasimpatomiméticos. Se é mimético, né, parasimpatomimético, está mimetizando a ação do parasimpático. Então, são medicamentos que acabam por atuar como se fosse a ação da acetilcolina. De que forma que isso pode acontecer? De novo, de forma direta ou indireta. Se for direto, esse medicamento vai diretamente atuar sobre receptores muscarínicos. Posso usar o termo de agonista muscarínico ou colinérgico, porque está atuando diretamente nos receptores, ok? Indireto é alguma forma que esse medicamento vai estar atuando, que não no receptor, mas que aumente a quantidade de acetilcolina para que a própria acetilcolina possa atuar nos seus receptores e fazer a ação parasimpática, concordam? De que forma que isso acontece? Aumentando a disponibilidade da acetilcolina na fenda ou diminuindo a sua degradação, por exemplo, né? Então, aqui existem os medicamentos comercializados, né, que fazem a inibição da acetilcolinesterase. Olha só, gente, o nome que é dado para essa classe, vamos dizer assim, essa subclasse, né, dos agentes parasimpatomiméticos, se chamam anticolinesterásicos. Aqui tem que ter muito cuidado, porque anticolinesterásico não é sinônimo de anticolinérgico. Anticolinérgico são os medicamentos antagonistas, bloqueadores colinérgicos. Eles vão contra o parasimpático. A gente já vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui é anticolinesterase, acetilcolinesterase, a enzima que degrada a acetilcolina. Então, concordam comigo que se for inibida a enzima que degrada acetilcolina, sobra mais acetilcolina na fenda para atuar nos seus receptores daí, né, ou lá nos órgãos-alvos, nos seus receptores muscarínicos.
Então, cuidado, são vários termos, né? Então, os agonistas colinérgicos são ação direta, são parasimpatomiméticos, mimetizam a ação da acetilcolina diretamente atuando em receptor. Os anticolinesterásicos também são parasimpatomiméticos, que também mimetizam, né, a ação da acetilcolina, mas de forma indireta. Então, são medicamentos que inibem a enzima que degrada a acetilcolina, preservando a ação da acetilcolina. Então, é a própria acetilcolina que vai atuar nos seus receptores. Percebem, gente? E ainda, um pouco mais para frente, essa ação indireta, ela tem uma outra subdivisão, que são medicamentos que atuam de forma reversível ou irreversível quando da inibição dessa enzima acetilcolinesterase, tá? Já vou passar para vocês. Então, vamos começar pela ação direta. O que temos disponíveis? Eu já falei para vocês que não temos assim um grande arsenal de medicamentos que atuam de forma sistêmica, né? E principalmente sendo agonista de receptor. Pela via colinérgica, nós temos mais antagonistas até do que agonistas, tá? Mas vamos lá. Então, o direto vai agir diretamente no receptor. Já falei das pseudocolinesterases, né, que tem vaso sanguíneo e espaço intersticial, então é um desafio porque acaba tendo um tempo de meia-vida pequeno esses medicamentos, então é muito difícil para a indústria conseguir driblar isso, mas alguns conseguiram, né? Foi possível fazer com que o medicamento atuasse com um tempo de meia-vida melhor, tá? Então, a utilidade terapêutica é limitada, né, por causa da seletividade para os tipos de receptores, mas existem alguns que vocês devem conhecer, até coloquei a fotinho aqui dos mais conhecidos e utilizados, a pilocarpina no formato de colírio, então veja, é uma ação local. Então, vai fazer, dependendo, inclusive, da miligramagem, né, porque muda a concentração, mas, por exemplo, para fazer miose, se o simpático fazia midríase, a ação direta, né, sobre o receptor muscarínico no olho vai fazer miose, tá? Ou estimular a produção de lágrima, por exemplo, né? Tem pessoas que precisam fazer uso de colírio para aumentar a produção de secreção. Então, eu estou estimulando o parasimpático, certo? Por incrível que pareça, eu até vi uma vez, eu não sei, porque isso não faz parte assim do meu dia a dia, mas eu já vi situações de pacientes fazendo uso do colírio pingando até mesmo na boca para ver se estimula a produção de glândula salivar, para quem tem boca muito seca, xerostomia, tá? Para não fazer uso de xarope, ter que ficar engolindo porque dá efeitos adversos. Eu não sei se isso é uma questão bem prática do dia a dia, mas eu já vi prescrição uma vez nessa situação. O betanecol, por exemplo, vejam, é comprimido, tá? É um medicamento utilizado para retenção urinária. Então, se ele é agonista de receptor e o parasimpático faz, né, com que o indivíduo faça xixi, né, estimula, então, o medicamento também é direcionado para isso. O que pode vir de efeito adverso? Diarreia, porque vai estimular receptores do intestino, lacrimejamento, produção de saliva, pode exacerbar essa ação em demais lugares, tá? O betanacol, ele tem até um direcionamento bom da ação sistêmica dele para a bexiga, mas também vem acompanhado de efeitos adversos. Os indiretos, como eu falei para vocês, lembrando o nome de novo, anticolinesterásico, né? Esquece anticolinérgico. Anticolinérgico é anticolina, é antagonista. Anticolinesterásico, anticolinesterase, acetilcolinesterase, enzima. Então, bloqueia, né, a ação da enzima que degrada a acetilcolina e, assim, a disponibilidade da acetilcolina vai ficar preservada, tá? Então, antes eu já tinha falado para vocês ali, tem os medicamentos que são indiretos reversíveis e tem aqueles que são irreversíveis. Na terapêutica, o que é interessante? Pensem comigo. Um medicamento que bloqueia essa acetilcolinesterase eterno e essa acetilcolinesterase, que é a enzima, não tenha mais a condição de atuar e de degradar a acetilcolina, isso é interessante? Não.
Por quê, gente? Porque vai continuar produzindo acetilcolina e daí vai ter uma hiperestimulação do parasimpático, tá? Que pode ser acontecer uma síndrome colinérgica. E isso é bastante complicado, tá? Que eu já vou também quero comentar isso aqui com vocês. Agora eu lembrei de algo para falar. Então, os reversíveis têm alguns medicamentos, por exemplo, donepezil age no sistema nervoso central, tacrina, né, para tratamento de Alzheimer, tudo. O que temos para a periferia, né? O estigmina, fisostigmina, piridostigmina são medicamentos que estão lá são medicamentos de uso hospitalar, tá? Então, por exemplo, como eles são inibidores da acetilcolinesterase, um paciente quando faz uma cirurgia e faz uma anestesia geral, por exemplo, que o paciente foi entubado, né, e precisou relaxar toda a musculatura, foi utilizado bloqueador neuromuscular, veja, o uso desses medicamentos faz com que mais acetilcolina comece a atuar na musculatura, para os movimentos começarem a voltar. Então, é comum o uso desses medicamentos né, no pós-cirúrgico, quando o paciente vai acordando, para ter condição da movimentação já, por exemplo, tá bom? Ele também é utilizado, por exemplo, quando por exemplo, agora pensei nisso, né, na intubação do paciente, é utilizada a atropina para minimizar, a atropina é considerada puxa vida, como que fala? Para auxiliar, né, numa anestesia. Ele é um coadjuvante anestésico, então, para diminuir secreção brônquica, tudo mais, para fazer intubação. Então, às vezes, o excesso de atropina, como é um anticolinérgico, que não permite que a acetilcolina atue, então, o paciente fica parado lá, sem conseguir se movimentar. E daí entra, né, esses medicamentos que são indiretos reversíveis, tá? Para poder fazer a reversão. Os irreversíveis, imagina, o efeito é de muito longa duração, tá? Os reversíveis, gente, a gente considera que é minutos ou horas, tá? Os irreversíveis, como dias ou semanas. Então, você imagine dias, uma semana, um medicamento ou um produto que inative a acetilcolinesterase e dá-lhe acetilcolina G. O que aconteceria, gente, com o excesso do parasimpático? Então, começa a não ter controle, né, da peristalse intestinal, então perde essa capacidade, né, de conseguir segurar as fezes, a urina. O que acontece lá nos brônquios, nos pulmões? Se o simpático faz broncodilatação e o parasimpático a broncoconstrição, então vai diminuir essa condição de respiração, né? O coração, bradicardia, então diminui força e frequência, tá? Miose, né? A pupila bem pontiforme. Então, em intoxicações colinérgicas, é bem interessante que o paciente, quando chega na emergência, é uma das síndromes mais fáceis de reconhecer, é a síndrome colinérgica, porque é bem característico, né? Difícil de conseguir, assim, perceber a frequência tanto cardíaca quanto respiratória, né? Geralmente vem com a hipersalivando, tá? Às vezes até com as roupas sujas, né? A calça, enfim. Isso acontece, gente, veja, o que tem de irreversível, não sei se vocês já estudaram ou não, mas são os pesticidas agrícolas, os organofosforados, eles são anticolinesterásicos de ação irreversível. Então, dependendo do tanto que o agricultor, né, quem trabalha geralmente isso no campo se contamina, não tem como reverter. Não tem, porque conectou ali, fez o bloqueio da enzima, não existe nada que consiga reverter. A gente não tem antídoto para essa ligação que é irreversível, né? Depois de dias ou semanas que acaba liberando, né, que esse organofosforado consegue liberar a enzima acetilcolinesterase, daí não adianta mais. Então, o paciente recebe suporte, às vezes fica internado, mas são medidas de suporte. Depende muito da conversão, né, da quantidade de intoxicação para fazer o bloqueio dessa acetilcolinesterase. Tem situações que, infelizmente, é muito rápido, tá?
dá uma síndrome colinérgica e o paciente realmente para, né? Onde outro lugar que isso é visível? Alguns anos atrás, né, eu ensinava para os estudantes que lá na Segunda Guerra Mundial, com guerra química, o gás sarin, né, atuava como da mesma forma, ação anticolinérgica irreversível. Então foi lá na Segunda Guerra Mundial, né, que os aviões passavam rasante e liberavam sobre a população esse gás sarin. Então, imagina, ganhava-se a guerra sem lutar, é uma guerra química, né? Porque as pessoas morrem e ficam inativadas, sem condições de lutar, enfim. Então, por isso que até mesmo na guerra existem algumas regras. Então, a guerra química ela não é permitida. Então, há alguns anos eu falava sobre a Segunda Guerra Mundial, mas quando veio à tona, que a gente acompanhou pela mídia, a guerra na Síria, né, no Iraque, enfim, a gente viu que eles começaram a fazer isso de novo. Então, tiveram situações na Síria, isso passou ao vivo, gente. Se vocês procurarem, a matéria é horrível, né? Mas as cenas, elas realmente foram gravadas e se vocês perceberem ali, dá para ver claramente o que é uma síndrome colinérgica, né? Fizeram isso em escolas, então muitas crianças faleceram, enfim, de síndrome colinérgica. Então tem algumas cenas, né, das pessoas carregando essas crianças, então é possível ver a criança com bastante secreção na boca, tentando respirar, né, mas muito, muito, muito difícil a respiração, com o corpo bem molinho, enfim, tá? Infelizmente, eu presenciei isso no Iraque, por exemplo. Eu tive treinamento, inclusive, de como vestir máscara, né, para um possível ataque químico. E no hospital a gente começou a receber vários pacientes, o mesmo síndrome, assim, né, o mesmo quadro clínico. Então, a gente já tinha tido treinamento para fazer desinfecção, aprender a retirar as roupas, como que faz ao mínimo de exposição para o próprio paciente não continuar se contaminando, né? Então lá eu tive a oportunidade de ver assim realmente de frente. Estou falando do Iraque, para quem está assistindo a terceira parte, é porque eu trabalho para Médicos Sem Fronteiras e tive a oportunidade de estar lá no Iraque durante a guerra de Mossul. Então, gente, esses são os irreversíveis. Não é interessante, né, que o sistema parasimpático fique em maior quantidade, assim, atuando fora do normal, tá? Existe um colírio que é terapêutico e é comercializado, que se chama ecotiofato, que é para o tratamento de glaucoma, e ele tem essa ação anticolineesterásica irreversível. Gente, olha o tempo de meia-vida, eu coloquei ali para vocês verem. 100 horas. 100 horas fica o medicamento fazendo a inibição da enzima acetilcolinesterase. No glaucoma, tudo bem, só no olho. Então, ele é tópico, né? Ele é local. O paciente faz uso desse colírio uma vez por semana. Por esse lado, pela administração de ser uma vez por semana, é fácil, né, de administrar. Mas idosos têm que ter muito cuidado, né? Porque pinga num dia, não lembra que pingou, ou em vez de ser uma gota só, pinga mais. E aí, qual que é o problema? Como eu falei para vocês no descongestionante nasal, também pela via lacrimal, é possível fazer absorção sistêmica, tá? Tem jeito certo também de pingar colírio. Não falo desses lubrificantes, né? Que tudo bem, se cair na via lacrimal, pouco, não vai ter problema nenhum, uma ação sistêmica. Mas um medicamento como esse aqui, ser absorvido e fazer ação sistêmica de encontrar outras acetilcolinesterases, né? E começar a bloquear essa acetilcolinesterase, o paciente pode ter uma emergência bem grande, tá? Então tem que ter muito cuidado. Mesmo o colírio pode dar efeito adverso significativo, tá bom? E daí deixei em grande aqui, destacado, né, falando que também é utilizado nas intoxicações por antagonista colinérgico, como é o caso da atropina, às vezes durante uma cirurgia, ou, né, existe atropina, não sei se vocês já viram, tem atropina em forma de gotas, né, para diminuir peristalse, diarreia, então, às vezes toma-se muito aquilo, à base de atropina, né, um anticolinérgico, então, existem esses medicamentos para tentar fazer com que mais acetilcolina fique liberada, e daí a acetilcolina iria. A acetilcolina vai acabar competindo,
né, com esse anticolinérgico, com esse medicamento que está bloqueando o receptor muscarínico. Bom, já os anticolinérgicos, que são os bloqueadores desses receptores muscarínicos, mesma coisa que lá no adrenérgico que eu falei para vocês. O que faz um anticolinérgico? Ele não faz nada. Ele tem afinidade pelo receptor, mas a ação dele é zero. Né? Ele não tem ação sobre segundos mensageiros, não tem resposta intracelular. Ele simplesmente bloqueia esse receptor e não deixa a própria acetilcolina atuar. Certo? Agora, se começa a oferta de acetilcolina começar a aumentar o agonista, por competição, né, ela vai tentar fazer com que receptores que não receberam esse antagonista tenham ação da acetilcolina de novo, certo? Então, aqui é bloqueador, anticolinérgico. Cuidado para não confundir com o anticolinesterásico. Aqui tem medicamentos bem conhecidos, eu já havia falado sobre a atropina, mas a escopolamina, muito conhecida nossa, que é o Buscopan, então ele atua também como anticolinérgico, tá? Então, eu já tinha falado da ação da atropina em caso de cirurgia, né, como coadjuvante anestésico, para diminuir secreção, né, secreção do sistema respiratório, tá? Impedir a queda da frequência cardíaca, tá? E aí, gente, a atropina é o contrário do que a gente tinha visto lá. Assim como o anticolinesterásico pode auxiliar numa intoxicação por atropina, a atropina é um reversor, um antídoto extremamente importante de substâncias ou de fármacos que podem levar a uma síndrome colinérgica, tá? No caso aqui dos pesticidas organofosforados, que são irreversíveis, eu falei para vocês, depende muito do grau de intoxicação, porque a atropina ela não tem força, ela não consegue fazer uma ação assim de reversão imediata, como nós temos medicamentos lá para reverter benzodiazepínico, intoxicação por opioide, né? Com organofosforado é complicado, tá? Então depende muito. O exemplo que eu dei para vocês de visualizar pacientes, né, que assim por gás químico, por guerra química, é fazer, estou falando em 40, 50 ampolas de atropina, uma atrás da outra, para tentar reverter, e às vezes o paciente não consegue, tá? Então, isso aqui depende realmente muito do tipo de exposição, né? Eu coloquei iosina barra escopolamina, porque na verdade depende do país. Esse, na verdade, é um termo semelhante, né? A gente usa escopolamina aqui para o Buscopan, mas tem alguns países que levam o nome iosina, mesma coisa, tá bom? Anticolinérgico, né? Então, utilizado como antiemético, para diminuir a peristalse, no caso da diarreia, né? Para cólica, tá? Quando a musculatura intestinal está bastante ativa. E então, como eu havia falado para vocês, o mais importante desses medicamentos é observar os efeitos sistêmicos, tá? Desses antimuscarínicos. Então, o medicamento, quando bloqueia receptor muscarínico, ele vai agir como se o parasimpático não estivesse atuando, né, contra o parasimpático, tá? Minimizando essa atuação normal do parasimpático. Então, o que vai acontecer? Visão turva, né, embaçada. Por quê? Porque diminui secreção ocular. Então, tontura, sonolência. Por que sonolência? Porque M1 é excitatório. A partir do momento que pode ter bloqueio, vai diminuir a excitação, sono, né? Problema de memória, piora cognitiva, sabe-se hoje a importância da acetilcolina, né, no córtex, em outras regiões, envolvido com com memória, com cognição, enfim, tá bom? Por isso que existem medicamentos que auxiliam, né, no tratamento do Alzheimer, que são são lá os inibidores reversíveis da acetilcolinesterase, são anticolinesterásicos, para que mais acetilcolina possa atuar. Boca seca, porque diminui secreção, constipação, né? É comum o paciente iniciar, às vezes, um tratamento e ficar com constipação, tá? Então, retenção urinária, é bem comum,
né? Às vezes o paciente faz uso, e eu estou falando assim, não um uso direto de um medicamento, às vezes anticolinérgico, tá? Também, né? Como é o caso do Buscopan, como mostrei para vocês, tem vários outros antiespasmódicos, né? Para cólica, dor de barriga, diarreia, enfim, que são anticolinérgicos. Mas, por exemplo, existem antidepressivos, como os antidepressivos tricíclicos, que um dos efeitos adversos do medicamento, pela falta de seletividade deles, é fazer bloqueio de receptor muscarínico. Então, saber orientar o paciente de falar, olha, pode ser que você tenha constipação, retenção urinária, sinta sono, então, dependendo, né, se for idoso, pode ter risco de queda, pode ser que vai sentir a boca seca, tal. É importante sempre o médico ter o retorno para ver se precisa ajustar a, a dose ou se vai ter que trocar por algum outro agente, porque tem pessoas que são bem sensíveis, né, e acabam desenvolvendo bastante efeito adverso. Isso varia bastante da adaptação, né, de como que o organismo também responde. Certo, gente? Bom, eu encerro por aqui. Eu estava tentando ligar a câmera, mas lembrei que não consigo fazer isso, depois que já está aqui no modo de gravar. Eu espero que eu possa ter realmente ajudado vocês. Eu sei que ficaram longas, né? E acabei fazendo por 3 etapas, mas eu gosto de falar mesmo. Às vezes vou lembrando de algumas coisas, vou detalhando. E fico realmente à disposição se vocês precisarem, se vocês precisarem tirar dúvida. Eu sou professora de estar no meio dos estudantes, né, falando, então tirando a dúvida na hora, às vezes a gente não consegue se expressar. Eu não sou professora dessas que fica tem experiência em ficar gravando a aula, né? Porque isso é algo muito novo agora para gente. Então, eu fui aqui, montei os slides e fui falando conforme assim o que eu gostaria de tentar passar para vocês. Mas o ideal seria se a gente pudesse interagir um pouco mais, porque às vezes, né, não consigo me expressar, surge uma dúvida e fica super fácil de responder na hora. Então, eu deixo de novo aqui, né, essa deixa aí para vocês, se vocês realmente precisarem de alguma coisa, se algo não ficou muito bem explicado, que vocês fiquem à vontade de me contatar de novo, tá bom? Um grande abraço e quem sabe um dia, né, espero conhecê-los, ter a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Até mais.